Fala pessoal, tudo jóia? Estamos de volta aqui no Podcast Sul e hoje para a gente falar dos gaúchos na Copa do Brasil. Mas antes de eu trazer para vocês quem são os adversários de Grêmio, Inter, Juventude e Brasil de Pelotas na competição mais democrática do país, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, comentar aqui embaixo no vídeo o que achou a respeito dos adversários, compartilhar esse material aqui com os seus amigos nas suas redes sociais, para que a gente cresça cada vez mais com o Podcast Sul e siga trazendo para vocês aqui informações dos times do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Combinado? Estou aguardando a inscrição de vocês para a gente bater a nossa meta aí de chegar a 5.000 inscritos aqui no canal. Eu tô com meu materialzinho aqui, como sempre eu digo para vocês que eu trago meu material, porque hoje tem muita coisa para falar a respeito dos times gaúchos na Copa do Brasil. Teve sorteio da Copa do Brasil e todos os times gaúchos estavam incluídos já na primeira fase dessa competição nacional. E eu vou abrir o vídeo falando da chave 3, que é a chave do Grêmio. O Grêmio enfrenta o Mirassol de São Paulo, primeira vez que as equipes vão se enfrentar, e o Grêmio tem aí vamos dizer, uma viagem intermediária dentro desses 4 clubes gaúchos que vão fazer os enfrentamentos aqui pela Copa do Brasil. E nessa chave 3, depois de Grêmio e Mirassol, a possibilidade de adversários do Grêmio são o Azures do Paraná ou também o Botafogo de São Paulo. Então, Grêmio e Mirassol, primeiro jogo e jogo único, é fora de casa para a equipe gremista e o Grêmio joga apenas por um empate para se classificar para a próxima fase. Passando de fase, aí o Grêmio pega ou o Azures ou o Botafogo Paulista e um desses dois é o mandante do jogo da segunda fase. Ou seja, o Grêmio também segue sendo visitante caso passe para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí, ali adiante, eu vou explicar para vocês qual é a vantagem de tu ser visitante, tanto na primeira quanto na segunda fase da Copa do Brasil. Depois da chave 3, a gente tem a chave 6, que é a chave do Juventude. E o Juventude vai a Rondônia visitar o Porto Velho. Juventude e Porto Velho também nunca se enfrentaram, nem em jogos pela Copa do Brasil, nem em jogos pelos campeonatos nacionais. E na chave 6, o Juventude, passando de fase, pega ou o Real Noroeste ou o Operário do Paraná. E aí mais tarde vocês vão ver um vídeo do Pinduca aqui no nosso canal, falando a respeito dos confrontos dos paranaenses. De novo, o Juventude passando de fase, Juventude é o visitante nessa primeira fase contra o Porto Velho, com um empate, está classificado para a segunda fase, e aí na segunda fase o Juventude também segue sendo visitante. Então, ou o Juventude vai até o Espírito Santo, ou o Juventude vai até o Paraná, caso passe pelo Porto Velho nessa primeira fase da Copa do Brasil. Chave 13 é a chave do Internacional. O Inter enfrenta o Globo do Rio Grande do Norte, também nunca se enfrentaram, e aí o Internacional vai fazer a viagem mais longa entre os times gaúchos. O Internacional viaja mais de 4.000 quilômetros, o Juventude viaja por volta de 3.500 quilômetros, o Grêmio por volta de 1.400 quilômetros, e a viagem mais curta é a viagem do Brasil de Pelotas, e eu vou dizer para vocês por quê. O Internacional vai até o Rio Grande do Norte enfrentar o Globo, e aí também é visitante nesta primeira fase, só que, passando de fase, o Internacional passa a ser o mandante na segunda fase da Copa do Brasil. E aí, o Internacional sendo o adversário classificado entre o confronto com o Globo, o Inter enfrenta ou o Maitá do Acre ou o Brasiliense, mas ele, Internacional, passa a ser o mandante na segunda fase, caso se classifique perante o Globo
de Ceará Mirim, lá no Rio Grande do Norte. E na chave 20, a última chave dessa primeira fase da Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas enfrenta o Glória de Vacaria. Sim, temos confrontos de gaúchos nessa primeira fase da Copa do Brasil. E aí uma das coisas que eu vou trazer aqui para o torcedor chavante são os números do confronto entre Brasil e Glória de Vacaria. De acordo com o site O Gol, Brasil e Glória se enfrentaram 11 vezes até agora e o confronto é bastante equilibrado. E aí eu venho com uma preocupação, porque jogando fora de casa, a última vez que o Brasil venceu o Glória de Vacaria foi em 1991. Sim. A última vez que o Brasil empatou com o Glória de Vacaria jogando fora de casa foi em 2016. E dos outros 6 confrontos que houveram lá em Vacaria, o Brasil foi derrotado 4 vezes. 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas do Brasil para o Glória de Vacaria. O Brasil precisa só de um empatezinho maroto para passar de fase. E aí, caso o Brasil passe pelo Glória de Vacaria, na próxima fase o Brasil enfrenta ou o Castanhal do Pará ou o Vitória da Bahia, que já foi adversário do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, nessa última Série B aí de 2021, o Brasil já enfrentou o Vitória da Bahia, mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Vamos torcer para que o Brasil passe pelo Glória de Vacaria, para a gente também trazer o confronto dos gaúchos na segunda fase da Copa do Brasil. Por que eu falei que era importante ser visitante na segunda fase? Porque na segunda fase o visitante também segue tendo prioridade de empate para se classificar. Ah, mas quer dizer que o Inter vai ter que vencer, Coimbra? Não. Mesmo o Internacional sendo mandante na segunda fase, caso todos os clubes se classifiquem, né? Mesmo o Internacional sendo o mandante, o Internacional tem a vantagem do empate por ser o time melhor ranqueado entre o confronto do time da primeira fase, dos times ali da chave que acabaram passando de fase para a segunda fase da Copa do Brasil. É um tanto quanto enrolado, pois é, eu sei, mas o visitante sempre tem vantagem do empate, na primeira fase ou na segunda fase, correto? Sim. Caso o mandante na segunda fase seja um clube melhor ranqueado, bom, aí ele, mandante, passa a ter a vantagem para disputar o jogo por um empate e se classificar à terceira fase da Copa do Brasil. Eu vou trazer para vocês as premiações que os clubes gaúchos vão receber nessa primeira fase, e aí eu já adianto para vocês que o Brasil de Pelotas já adiantou a sua cota de premiação dessa primeira fase da Copa do Brasil, que são R$560 mil. É a cota de participação por essa primeira fase. Passando de fase, R$700 mil a cota da segunda fase. Na terceira fase, R$1.800.000 é a cota. E aí depois, oitavas de final, R$2.800.000. Quartas de final, R$3.600.000. Semifinal, R$7.600.000. E aí na final, o vice-campeão fica com 25 milhões. E o primeiro colocado, o campeão da Copa do Brasil, leva 60 milhões de premiação na finalíssima. Caso os times aqui do Rio Grande do Sul cheguem até a final, aí a gente vai somar esse pacote todo, deve dar por volta de 80 milhões de reais a premiação da Copa do Brasil para quem chegar à final e estiver disputando ela desde a sua primeira fase. Datas desses prováveis datas desses confrontos: 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março são as datas disponíveis no calendário brasileiro do futebol para esses confrontos da Copa do Brasil. Então vocês fiquem ligados tanto nas minhas redes sociais, quanto nas redes sociais do Rodrigo, nas redes sociais do Pinduca. O Podcast Sul também retuita as nossas informações. Então o Napo também traz informações aqui dos clubes tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais e nas redes sociais
do Podcast Sul. Aliás, se vocês não seguem o Podcast Sul no Twitter, pelo amor de Deus, né? @Podcast Sul no Twitter. Sigam lá o Podcast Sul e também já se inscrevam aqui no nosso canal para vocês estarem sempre atualizados com as informações tanto dos times do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina e do Paraná. Terminou de ver esse meu vídeo? Então faz o seguinte, vai na nossa galeria aí, já procura o vídeo do Rodrigo para os clubes de Santa Catarina, já dá uma olhada nos vídeos do Pinduca para os clubes do Paraná e já te atualiza por completo aí para essa primeira fase da Copa do Brasil. Lembro vocês, primeira vez que chega aqui no canal, te inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta aqui a respeito dos adversários dos clubes gaúchos e compartilha esse material para a gente crescer cada vez mais com o canal. Combinado? Grande abraço, meu povo, e a gente se vê numa próxima.